Eu morri. E o que vi mudou tudo o que eu acreditava. Olá, meu nome é Ana. E antes que você pense que isso é apenas mais uma história sensacionalista, quero que saiba que nunca imaginei estar aqui, compartilhando isso com vocês. Sempre fui uma pessoa racional, científica. Como enfermeira há mais de 15 anos, já tinha visto de tudo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Não estou aqui para convencer ninguém. Estou aqui porque sinto que preciso compartilhar o que aconteceu comigo. O que experimentei durante aqueles 7 minutos em que fui declarada clinicamente morta. Você já se perguntou o que realmente acontece quando morremos? Se existe algo além desta realidade? Eu costumava acreditar que quando acabava, simplesmente acabava. Que a consciência desaparecia como uma vela apagada. Mas agora, eu sei que há muito mais. E talvez seja por isso que você está assistindo este vídeo agora. Era uma terça-feira como qualquer outra no hospital onde trabalho. A mesma rotina de sempre. Checagem de pacientes, administração de medicamentos, preenchimento de prontuários. Lembro-me de sentir um leve desconforto logo pela manhã, mas nada alarmante. Como profissional de saúde, é fácil ignorar os próprios sintomas quando se está ocupado cuidando dos outros. O setor de emergência estava lotado naquele dia. Havia um paciente idoso com insuficiência cardíaca, uma jovem com apendicite e vários casos de gripe. O barulho constante dos equipamentos, o cheiro característico de álcool e desinfetante, as vozes dos médicos e enfermeiros ecoando pelos corredores, tudo isso fazia parte da minha rotina diária. Foi por volta das 14 horas quando comecei a sentir algo diferente. Uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Meu coração começou a acelerar sem motivo aparente. Pensei que fosse apenas estresse ou cansaço. Já havia feito um turno duplo na semana anterior e não... Estava dormindo bem. Lembro-me de estar preparando a medicação para um paciente quando senti uma dor aguda no peito. Foi como se alguém tivesse colocado um peso enorme sobre mim. Tentei ignorar, respirar fundo. Mas então veio uma segunda onda de dor, ainda mais intensa. Meu colega Carlos percebeu que algo estava errado quando derrubei a bandeja com os medicamentos. Ele correu em minha direção no momento em que minhas pernas cederam. As luzes fluorescentes do hospital começaram a girar ao meu redor. Ouvi vozes distantes gritando por ajuda. Ana! Ana, fique comigo! A voz de Carlos parecia vir de longe, como se ele estivesse falando comigo de outra dimensão. E então, silêncio. Um silêncio completo e absoluto que nunca havia experimentado antes. A dor desapareceu. Tudo desapareceu. Foi substituído por uma calma inexplicável. Não havia mais medo, nem ansiedade, nem preocupação. Apenas a paz. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Algo que desafia tudo o que a ciência moderna tenta nos explicar sobre a morte. Mas antes de continuar minha história, preciso fazer uma pausa para dizer algo importante. Se você está gostando deste vídeo, por favor, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e permite que histórias como esta cheguem a mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazer isso. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos voltar à minha história agora, porque o que vem a seguir mudou completamente minha percepção sobre a vida e a morte. A primeira coisa que percebi foi que ainda estava consciente, mas não da forma como estamos conscientes em nosso dia a dia. Era uma consciência expandida, como se de repente eu pudesse perceber tudo ao meu redor com uma clareza absoluta. Vi meu próprio corpo deitado no chão do hospital. Carlos estava fazendo compressões no meu peito, enquanto outros colegas traziam o desfibrilador. Eu podia ver tudo de cima, como se estivesse flutuando próximo ao teto. Podia ouvir cada palavra, que diziam: sem pulso, comecem RCP, carreguem em 200, afastem-se. Vi quando aplicaram o choque no meu corpo. Vi quando meu corpo se contraiu, mas não senti nada. Era como assistir a um filme onde eu era a protagonista, mas ao mesmo tempo, estava completamente desconectada daquela realidade física. O mais estranho é que não senti medo. Nenhum medo.
Sabia que estava morta, ou pelo menos que meu corpo físico havia parado de funcionar. Mas isso não me assustava. Ao contrário, sentia uma serenidade inexplicável. Foi então que percebi que não estava sozinha. Havia uma presença comigo. Não consigo descrever exatamente o que era. Não tinha forma humana, não era como nos filmes. Era mais como uma consciência, uma energia que me envolvia e me transmitia uma sensação de acolhimento total. E então veio a luz. Não uma luz comum, não um clarão ou algo que pudesse ser comparado a qualquer coisa que já tenhamos visto na Terra. Era uma luz viva, pulsante, que parecia conter em si toda a sabedoria do universo. Uma luz que não machucava os olhos, mas que penetrava em cada partícula do meu ser. Me sentia atraída por aquela luz, como se ela me chamasse. E enquanto me aproximava, comecei a sentir um amor incondicional emanando dela. Um amor tão puro, tão completo, que fez com que qualquer amor que já tinha experimentado na Terra parecesse apenas uma pálida sombra em comparação. O que aconteceu em seguida revelou segredos sobre nossa existência que nunca imaginei serem possíveis. Vivemos em tempos muito desafiadores, onde profecias estão se cumprindo, mas muitos não têm consciência do que está acontecendo no mundo. Por isso disponibilizei meu livro digital, Profecias que Transformam, Como Garantir Sua Salvação e Se Preparar para a Vinda de Cristo, para você baixar agora mesmo no primeiro comentário fixado. Este livro vai ajudar você a desvendar os mistérios das profecias bíblicas e transformará sua vida, garantindo sua salvação enquanto aguardamos o retorno de Cristo. Clique no primeiro comentário fixado, pois temos apenas um número limitado de cópias, e ele será retirado em breve. Clique agora e obtenha sua cópia digital. Ao entrar naquela luz, algo incrível aconteceu. Foi como se toda a minha vida passasse diante dos meus olhos. Mas não de forma linear, como geralmente descrevem. Era mais como se eu pudesse acessar qualquer momento da minha existência simultaneamente. Podia ver não apenas minhas ações, mas o impacto que elas tiveram em outras pessoas. Vi quando confortei aquela paciente idosa que estava com medo antes de sua cirurgia. Vi como aquele pequeno gesto de gentileza a ajudou a enfrentar o procedimento com mais calma. Vi também quando fui impaciente com um colega de trabalho durante um plantão particularmente estressante. Vi como minhas palavras duras o afetaram pelo resto do dia. Cada pensamento, cada ação, cada escolha que fiz durante minha vida estava lá, exposta com total clareza. Mas não havia julgamento, apenas compreensão profunda. Compreendi como tudo estava interligado, como cada pequeno gesto tinha consequências que se estendiam muito além do que podemos perceber em nossa limitada percepção terrena. E então, a presença que me acompanhava se comunicou comigo, não através de palavras faladas, mas diretamente na minha consciência. Era como se pudéssemos trocar pensamentos completos em uma fração de segundo. Você vê agora como tudo está conectado? Como cada vida toca inúmeras outras? Sim, eu via. Via com uma clareza que nunca tive antes. Via como somos todos parte de uma teia intricada de relacionamentos e como nossas escolhas diárias criam ondas que afetam pessoas que nem mesmo conhecemos. Há uma escuridão se aproximando. A presença comunicou. Um tempo de grandes desafios para a humanidade. Cada alma desperta será necessária. Não entendi completamente o significado daquelas palavras naquele momento, mas senti o peso e a urgência delas. Senti que havia algo importante que eu precisava fazer, algo relacionado ao meu propósito de vida. Você não completou sua missão. A presença continuou. Há pessoas que precisam ouvir o que você experimentou. Há corações que precisam ser tocados pela verdade que agora você conhece. Foi então que senti uma tristeza indescritível, ao perceber que precisaria voltar. Parte de mim queria permanecer naquele estado de pura conexão e amor incondicional. Era como se eu tivesse finalmente chegado ao lar que sempre procurei sem saber. Não tenha medo, a presença me assegurou. O que você encontrou aqui estará sempre com você. O que você aprendeu, ninguém poderá tirar de você. E então, num instante, fui arrancada daquela realidade transcendental
e jogada de volta à dura realidade física com uma verdade que poucos estão preparados para ouvir. O retorno foi brutal. Se a passagem para o outro lado foi serena e pacífica, voltar para o corpo foi o oposto. Senti uma dor excruciante, como se cada célula do meu corpo estivesse em agonia. O choque do desfibrilador finalmente tinha funcionado, e meu coração voltou a bater. Abri os olhos para ver os rostos aliviados dos meus colegas. Suas expressões eram um misto de choque e alívio. Mais tarde, descobri que estive clinicamente morta por 7 minutos. 7 minutos que para mim pareceram uma eternidade. E ao mesmo tempo, apenas um instante. Ela voltou. Ouvi alguém dizer: Ana, você está nos ouvindo? Queria responder, dizer tudo o que tinha visto, mas minha garganta estava ressecada pela intubação de emergência. Só conseguia sentir levemente com a cabeça. Fui levada às pressas para a UTI. Os exames posteriores revelaram que eu havia sofrido uma arritmia cardíaca severa causada por uma condição não diagnosticada. Algo que poderia ter me matado permanentemente se não estivesse em um hospital quando aconteceu. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava fisicamente, lutei para processar tudo o que tinha experimentado. Como explicar algo tão profundo, tão transcendental usando apenas palavras? Como fazer as pessoas entenderem algo que vai além da compreensão humana normal? Os médicos diziam que o que experimentei foi apenas resultado da falta de oxigênio no cérebro. Alucinações, disseram eles. Efeitos químicos de um cérebro em pânico. Mas eu sabia, no fundo do meu ser, que o que vivi foi real. Mais real do que qualquer coisa que já tinha experimentado antes. Quando recebi alta e voltei para casa, percebi que estava diferente. Não apenas emocionalmente, mas em todos os aspectos da minha existência. Cores pareciam mais vívidas, sons mais claros. Era como se meus sentidos tivessem sido amplificados. Mas a maior mudança foi interna. Já não temia a morte. Já não me preocupava com trivialidades que antes pareciam tão importantes. Havia uma paz interior que nunca tinha experimentado, mesmo nas situações mais estressantes. E havia também um propósito claro: compartilhar o que aprendi. Não para convencer ninguém, mas para oferecer uma perspectiva diferente, uma esperança para aqueles que temem o desconhecido. O que descobri sobre o outro lado mudou completamente minha visão sobre nossa existência e nosso propósito nesta vida. E talvez mude a sua também. Durante semanas depois do ocorrido, muitas pessoas me procuraram para ouvir minha história. Colegas do hospital, familiares, até mesmo pacientes que de alguma forma ficaram sabendo do que tinha acontecido comigo. Todos queriam detalhes, queriam entender. Alguns por curiosidade, outros por um desejo genuíno de encontrar esperança em meio às suas próprias dores e medos. Uma das conversas mais marcantes que tive foi com um médico do hospital, o Dr. Felipe, conhecido por seu ceticismo. Ele veio ao meu apartamento em uma tarde de domingo, dizendo que precisava entender melhor o que havia acontecido. Ana, ele disse, sentado à minha mesa de jantar com uma xícara de café intocada à sua frente. Em 25 anos de medicina, já vi muitos pacientes relatarem experiências semelhantes à sua. Sempre as considerei como manifestações de um cérebro em estresse extremo. Sorri calmamente. E o que te faz vir até aqui para ouvir mais uma dessas histórias, Felipe? Ele hesitou por um momento. Porque algo em você mudou. Todos no hospital perceberam. Você voltou diferente. Mais serena, mais presente. E como cientista, isso me intriga. A verdade é que algumas experiências estão além da ciência atual, Felipe. Não porque a ciência esteja errada, mas porque ainda não desenvolvemos as ferramentas necessárias para medir e entender certas realidades. O que contei ao Dr. Felipe naquela tarde foi além do que já compartilhei com vocês até agora. Falei sobre aspectos da experiência que raramente discuto, por serem tão profundos e pessoais. Compartilharei alguns deles agora, porque sinto que é importante. Enquanto estava naquele estado, percebi que o tempo como o conhecemos não existe. Do outro lado, passado, presente e futuro pareciam existir simultaneamente.
Pude ver momentos da minha infância ao mesmo tempo em que vislumbrava possibilidades futuras, tudo acontecendo em um eterno agora. Entendi que nossa consciência não é produto do nosso cérebro, como a ciência atual sugere, mas algo muito mais vasto e complexo. O cérebro não produz consciência, ele a canaliza, como uma antena recebe sinais de rádio. Quando o cérebro morre, a consciência não desaparece, ela se expande. E foi nesse estado de consciência expandida que recebi a revelação mais impactante. Algo que muitos buscariam uma vida inteira para descobrir. Vi que cada alma tem um propósito específico, uma missão única. Alguns chamam isso de destino, mas não é algo predeterminado e imutável. É mais como um potencial a ser realizado através do livre-arbítrio e das escolhas que fazemos. Vi como muitas pessoas vivem e morrem sem nunca descobrir ou realizar esse propósito, distraídas pelas preocupações mundanas e pelo medo. Foi mostrado a mim que estamos entrando em um período crítico para a humanidade. Um tempo de grandes escolhas coletivas e individuais que determinarão o curso da nossa espécie. Não me refiro a algum evento apocalíptico específico, mas a uma transformação profunda na consciência humana. Você precisa acordar outros, a presença me disse. Não para pregar uma doutrina ou religião, mas para lembrá-los de quem realmente são, para ajudá-los a despertar para suas próprias verdades interiores. O Dr. Felipe me ouviu sem interromper. Quando terminei, ele permaneceu em silêncio por vários minutos. Sabe, Ana, ele finalmente disse. Um dos maiores problemas da ciência moderna é que confundimos o mapa com o território. Nossos modelos científicos são apenas mapas da realidade, não a realidade em si. E talvez existam aspectos do território que nossos mapas atuais não conseguem capturar. Foi uma admissão surpreendente vinda de um médico conhecido por seu rigor científico. Mas essa é a beleza da verdadeira ciência. Estar aberta a novas possibilidades, mesmo quando desafiam paradigmas estabelecidos. Nos meses que se seguiram, a minha experiência, comecei a notar mudanças ainda mais profundas em mim. Desenvolvi uma sensibilidade que não tinha antes. Comecei a perceber as emoções das pessoas ao meu redor com uma clareza desconcertante, como se pudesse sentir suas dores e alegrias. Voltei ao trabalho no hospital depois de 2 meses de recuperação. Mas algo havia mudado na maneira como eu exercia minha profissão. Antes, eu era competente e cuidadosa, mas havia uma certa distância emocional que mantinha como mecanismo de defesa. Agora, estava completamente presente com cada paciente, capaz de oferecer não apenas cuidados físicos, mas uma conexão genuína que muitas vezes parecia ter efeitos terapêuticos próprios. Uma paciente em particular, Dona Carmen, uma senhora de 78 anos com câncer terminal, percebeu a mudança em mim imediatamente. Você já esteve lá, não é? Ela perguntou um dia, enquanto eu ajustava seu soro. Do outro lado. Olhei para ela surpresa. Como você sabe? Ela sorriu serenamente. Seus olhos. Eles têm uma luz diferente agora. Uma luz que só se ganha quando se vislumbra o que está além. Descobri que Dona Carmen também havia tido uma experiência de quase morte anos antes, durante uma cirurgia cardíaca complicada. Nossas conversas durante suas últimas semanas de vida foram profundamente significativas. Ela não temia a morte, apenas lamentava deixar seus netos. Quando ela finalmente partiu, 3 semanas depois, eu estava ao seu lado. Vi um sorriso de reconhecimento em seu rosto no momento final, como se estivesse reencontrando velhos amigos. E foi através dessas conexões profundas com pacientes como Dona Carmen que comecei a entender melhor minha verdadeira missão após retornar. Percebi que meu propósito não era apenas compartilhar minha história, mas criar espaços de conforto e reflexão para pessoas em seus momentos mais vulneráveis. Ajudá-las a reconectar com seu próprio núcleo espiritual, independentemente de suas crenças religiosas. Uma das lições mais importantes que aprendi durante minha experiência foi sobre o poder do amor. Não o amor romântico ou mesmo familiar, mas algo muito mais fundamental: o amor como a própria substância do universo.
a força criativa que mantém tudo unido. Vi que muitos dos nossos sofrimentos vêm do esquecimento dessa verdade básica. Esquecemos quem realmente somos e passamos a vida buscando preenchimento em coisas externas que nunca podem satisfazer completamente nosso anseio mais profundo: reconexão com nossa natureza essencial. Outro aspecto revelador da minha experiência foi a compreensão de que não estamos sozinhos no universo. Não me refiro apenas à possibilidade de vida em outros planetas, mas à existência de inúmeras dimensões de consciência habitadas por seres que alguns chamariam de espirituais. Alguns desses seres parecem ter como propósito guiar e ajudar a humanidade em sua evolução coletiva. Outros parecem estar evoluindo junto conosco, aprendendo através das nossas experiências. A ideia de anjos da guarda ou guias espirituais, presente em tantas culturas diferentes, não é apenas folclore, é um reflexo de uma realidade mais complexa do que podemos imaginar. Também entendi que a morte física não é o fim da jornada, mas apenas uma transição, uma mudança de estados, como a água que se transforma em vapor. A essência permanece a mesma, apenas a forma muda. E assim como a água no estado gasoso ocupa mais espaço que no estado líquido, nossa consciência se expande enormemente quando liberada das limitações do corpo físico. Mas talvez a revelação mais surpreendente tenha sido sobre a natureza do tempo. Vi que o tempo linear é uma ilusão criada por nossos cérebros para dar sentido à experiência física. Na realidade mais ampla, todos os momentos existem simultaneamente, e nossa vida na Terra é apenas uma pequena parte de uma jornada muito maior. Esta compreensão transformadora me fez perceber algo crucial sobre nossa existência que raramente é discutido, mesmo em círculos espirituais. Cada escolha que fazemos não apenas afeta nosso futuro, mas reverbera em todas as direções do Dichijyo. Tempo. Cada ato de bondade, cada gesto de amor genuíno, cria ondas que se expandem infinitamente, tocando inúmeras vidas de maneiras que jamais saberemos enquanto estamos aqui. Da mesma forma, cada ato de crueldade ou indiferença também cria suas próprias ondas. Não percebi isso como um sistema de julgamento ou punição, mas como uma lei natural de causa e efeito muito mais complexa do que nossa compreensão atual de karma ou consequência. Vi como somos todos profundamente interconectados, não apenas com outros seres humanos, mas com toda a teia da vida no planeta e além. Uma pessoa não pode sofrer sem que todos sofram em algum nível, mesmo que inconscientemente. Uma árvore não pode ser derrubada sem que algo dentro de nós também seja afetado. Essa visão de interconexão universal não foi apenas um conceito intelectual, foi uma experiência vivida, algo que senti em cada partícula do meu ser. E desde então tem informado cada aspecto da minha vida. Muitos me perguntam se tive medo durante a experiência. A verdade é que o medo simplesmente não existia naquele estado. O medo parece estar ligado ao nosso ego, à nossa identidade separada. Quando experimentamos a unidade fundamental com tudo o que existe, o medo se dissolve naturalmente. O que senti foi uma curiosidade pura e uma abertura total para cada momento da experiência. Um estado de entrega e confiança absoluta, que raramente experimentamos em nossa vida cotidiana. Talvez a pergunta mais comum que me fazem é: você viu Deus? Minha resposta é sempre a mesma. Depende do que você entende por Deus. Se Deus for uma figura antropomórfica sentada em um trono, então não. Mas se Deus for entendido como a consciência infinita que permeia e sustenta toda a existência, como a própria fonte do ser, então sim, experimentei essa presença. De maneiras que as palavras não conseguem descrever adequadamente. O que percebi é que muitas tradições religiosas apontam para a mesma verdade transcendente, apenas usando linguagens e símbolos diferentes. As diferenças que parecem tão importantes e muitas vezes geram conflitos aqui na Terra se dissolvem quando experimentamos diretamente a realidade subjacente. Esta realização mudou fundamentalmente minha relação com a espiritualidade e me fez questionar profundamente as limitações que impomos à nossa compreensão do divino. Passaram-se 3 anos desde minha experiência de quase morte. 3 anos de integração, aprendizado e transformação contínua.
Nem todos os dias são fáceis. Às vezes sinto saudades daquela sensação de conexão total e amor incondicional que experimentei do outro lado. A vida na Terra pode parecer densa e limitada em comparação, mas aprendi a encontrar momentos de reconexão através da meditação, da natureza, da arte e, principalmente, através de conexões profundas com outras pessoas. Aprendi que podemos trazer um pouco daquela luz para nossa experiência cotidiana se permanecermos abertos e presentes. Compartilho minha história não para convencer ninguém de uma determinada crença ou visão de mundo. Cada pessoa deve encontrar sua própria verdade, seu próprio caminho. Compartilho apenas como um testemunho, como alguém que vislumbrou algo além do véu que geralmente separa nossa consciência ordinária de realidades mais amplas. Se há uma mensagem que gostaria que você levasse deste vídeo, é esta. Você é muito mais do que seu corpo físico, muito mais do que sua identidade social ou suas conquistas materiais. Há uma dimensão de você que é eterna, que está além do nascimento e da morte. E quando você começa a viver a partir dessa compreensão mais profunda, toda a sua vida se transforma. As prioridades mudam, os medos diminuem, e você descobre uma capacidade de amar e servir que não sabia que possuía. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo compartilhando suas próprias reflexões ou experiências. E se você sentiu que este conteúdo tem valor e gostaria de apoiar a continuidade deste trabalho, considere deixar um super obrigado. Sua ajuda financeira é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias e revelações, como esta, expandindo a compreensão coletiva sobre os mistérios da vida e da morte. Mas será que é só isso? O que mais pode ser revelado sobre o que acontece após a morte? Descubra nos próximos vídeos. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas revelações que tenho para compartilhar com vocês. Esta jornada de descoberta apenas começou, e tenho muitas outras perspectivas e experiências para compartilhar que podem iluminar aspectos da existência que raramente são discutidos no nosso dia a dia. Juntos, podemos explorar os mistérios mais profundos da consciência humana e nossa relação com o cosmos. Agradeço profundamente por você ter dedicado seu tempo para ouvir minha história. Lembre-se de que cada um de nós carrega uma luz interior que nada neste mundo pode apagar. Às vezes precisamos apenas de um lembrete para reconectarmos com essa verdade essencial. Até o próximo vídeo, cuide-se e permaneça aberto às infinitas possibilidades que existem além do que nossos olhos podem ver.